A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje, mais um breve estudo da Palavra de Deus, encerrando a nossa sequência sobre a Palavra, né? E nós já colocamos já 4 estudos sobre a Palavra de Deus, agora será o último. Que tem como tema: a Palavra do Senhor permanece para sempre. Nosso texto bíblico, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Agradecendo a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal. Deus, muito obrigado. Continue curtindo e comentando nossos vídeos para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Deus, muito obrigado. Para mim é uma honra ter você aqui junto comigo fazendo esse canal. Curta os vídeos, comente. E se estiver gostando desse conteúdo, se for possível, compartilhe com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tenha assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25, que diz assim: Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, né? Essa é a palavra que foi evangelizada. E ela permanece para sempre. Vamos ficar aí querendo inventar mil e uma coisa para querer mudar a palavra de Deus, mas não consegue. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela permanece para sempre. E nesse breve estudo, Pedro vai nos ensinar algumas coisas muito importantes a respeito da palavra de Deus. Por isso que o nosso tema é esse. A palavra do Senhor permanece para sempre. Texto bíblico, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Nós estamos lendo na Almeida Revista e Corrigida. Mas vou fazer uma leiturazinha também na Bíblia, versão transformadora, para ver o que ela diz também a respeito deste mesmo tema. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25, na NVT. Na NVT, ela vai dizer assim para nós: Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Está vendo que aqui de uma forma diz no começo, é praticamente a mesma coisa do versículo. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, né? E essa mensagem é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada, né? Porque o evangelho é boas novas, né? E é boas novas o quê? De salvação. Então, a introdução desse nosso breve estudo diz assim para nós: vivemos em um mundo de constantes mudanças. Ideias, culturas e até mesmo leis humanas se transformam ao longo do tempo. As leis, ao longo do tempo, ela vai mudando, né? O homem vai querendo adaptar leis para beneficiar ele. Então, aquelas leis antigas vão sendo retiradas e ele vai colocando leis para favorecer a ele. No entanto, há algo que nunca muda: a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não muda, ela é imutável, né? Desde que ela veio ao mundo, né, que Deus concedeu ali a palavra através de Moisés, os 10 mandamentos, aquela palavra não mudou, continua mesmo. Depois Jesus também veio e deixou mais, acrescentou mais coisas. Ele disse: eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a lei. Tudo que a lei exigia, Jesus cumpriu e deixou novos mandamentos para nós cumprirmos também. Então, veja que não mudou. Jesus já foi, já veio, já foi, já está voltando, mas a palavra não mudou, continua a mesma. Por isso que ela é imutável. Por isso que ela é a palavra do Senhor, permanece para sempre. O apóstolo Pedro nos ensina que tudo na vida é passageiro, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa verdade nos dá segurança e nos mostra que podemos confiar naquilo que Deus revelou. Olha, tudo que Deus fala e tudo que Deus revela, nós podemos confiar, porque é Deus. Deus não é o homem. Deus ele não muda. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou está falado, o que ele determinou está determinado. Então, não muda. E a palavra dele não muda até hoje. O homem é que tem mudado. O homem é que tem, né, querendo se apegar a outros conceitos para ser favorável a ele. Mas a palavra de Deus ela não deixa brecha para nada. O que era pecado no passado, hoje em dia continua sendo pecado da mesma forma. A palavra de Deus não mudou. O primeiro ponto nosso vai dizer assim: a palavra de Deus é imutável. Os tempos mudam, mas a palavra de Deus continua a mesma. Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus 24, versículo 35, que Jesus vai dizer ali, né? Passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não hão de passar, né? Se não me engano,
É isso, Mateus 24, versículo 35 aí. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E não passou mesmo, não. Ela continua do mesmo jeito, não muda, ela é imutável. A palavra do Senhor ela é imutável e ela permanece para sempre. Muitos tentam reinterpretá-la, tá vendo? Ou adaptá-la às suas vontades. É como quer fazer. Ele quer adaptar a palavra de Deus às vontades dele, mas não pode, porque ali é a vontade de Deus. É a vontade de Deus sendo revelada ao homem através da sua palavra. Então, não pode mudar. Mas a verdade de Deus não se altera. Tá vendo? O homem é que tenta mudar, o homem é que tenta adaptar, mas não pode, porque a palavra de Deus não se altera. A verdade de Deus não se altera. O que Deus falou no passado continua valendo hoje e sempre. Continua valendo hoje e sempre. O que ele falou lá atrás é válido ainda hoje, não muda. Pode acontecer o que acontecer. A palavra de Deus, ela não muda. Segundo, segundo ponto nosso, a palavra de Deus é poderosa e viva. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, mas a viva revelação de Deus ao homem. Né? Hebreus, capítulo 12, carta aos Hebreus, capítulo 12, carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz, olha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, tá vendo? Ela não muda, ela é a revelação de Deus. E ela é apta para discernir as intenções do coração do homem, quer seja bom, quer seja mal. Por isso que diz, a Bíblia não é apenas um livro de história, não, ele não é um livro só de história. Ele é a palavra de Deus, viva e eficaz, que penetra juntas e medulas, vai até a divisão da alma. Aonde uma espada de dois gumes não pode ir, a palavra vai, porque ela é a palavra de Deus. Ela tem poder para salvar, transformar e renovar aqueles que a recebem com fé. A mensagem do Evangelho, baseada na palavra, continua impactando vidas em todas as gerações. Olha, por mais que o homem tente, por mais que o homem planeje, por mais que o homem elabore, né, coisas contra a palavra de Deus, mas ele continua sempre caindo, tudo isso continua sempre caindo por terra. E cada ano que passa, a Bíblia é o livro mais vendido, bate recorde de venda, é o livro mais vendido do mundo. Mesmo um querendo mudar, mesmo um querendo reinterpretar, mas não consegue, porque é a palavra de Deus. Por mais que o escritor seja um bom escritor, eita, fulano é um bom escritor, ele publicou um best-seller, mas esse best-seller dele não tem como passar a quantidade de Bíblia que é vendida. O best-seller dele só vende aquela quantidade e a Bíblia ultrapassa. Por quê? É a palavra de Deus, é a revelação de Deus para o homem. Ali naquele livro do homem, está só o quê? Só os conceitos dele. E a Bíblia não. A Bíblia é os conceitos divinos. E ela supera qualquer livro que foi escrito até hoje. Ela supera tudo isso. Porque ali é a palavra de Deus. É Deus se revelando para o homem através da sua palavra. Então, ela é o quê? Ela permanece para sempre. Esses best-sellers com o tempo são esquecidos. Como muitos já foram. Hoje nem se lembra mais. Mas a palavra de Deus está aí, atual. Ela é sempre atual. Né? Ela é nova a cada manhã. Cada manhã a palavra de Deus ela se apresenta para a gente de uma nova forma. E esses livros não, continuam do mesmo jeito, porque a palavra de Deus ali é Deus falando com o homem através da sua palavra, por isso que ela permanece para sempre. A mensagem do Evangelho baseada na palavra de Deus continua impactando vida em todas as gerações. Tá? Em todas as gerações aí, ó, onde ela chega, ela impacta as pessoas. Onde ela chega, ela tem um determinado né, lugar que ela vai do homem, como diz em Hebreus 4:12, valia até a junta de medulas, até a divisão da alma e do espírito, e impacte o homem, e façam que o homem mude, que ele seja transformado. Enquanto esses livros de muita gente lançando livro de autoajuda para isso, livro de autoajuda para aquilo, só existe um livro de autoajuda, é a Bíblia, que nos ajuda a chegar no céu, nos ajuda a nos comportar nesse mundo tenebroso de maneira santa, né? E fiel a Cristo. Então, é o livro que nos ajuda, a Bíblia é o livro que nos ajuda a chegar no céu. Ele é o manual, né, de direcionamento do crente. Por mais que seja lançado vários livros de autoajuda, mas nenhum desses resolve nada. Só quem resolve é a palavra de Deus. Onde ela chega, ela causa um impacto. E aquele que a lê com meditação, com oração,
é transformado. Por isso que diz que ela transforma, ela renova, né, aqueles que a recebem com fé. Terceiro ponto, a palavra de Deus conduz à vida eterna. Enquanto tudo nesta vida é passageira, a palavra do Senhor conduz à eternidade, ela nos conduz à eternidade. Né? Jesus mesmo disse, errai o meu povo por não examinar as escrituras, porque ali fala de quem? De Cristo. Tudo que você precisa saber de Cristo está na Bíblia. A gente tem que ler, meditar, porque é ela que nos conduz à vida eterna. A mensagem do Evangelho de João nos ensina o caminho da salvação em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. João 6 e 68. João 6 e 68, que diz aí. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Né? Jesus deu um discurso bem forte. Muitos discípulos abandonaram ele. Aí ele olhou para trás e disse, e vós? Também não vão não? Aí Pedro ousadamente disse, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, palavras de vida eterna estão na Bíblia. Só basta a gente ler, meditar nela. Ela está ali. Não basta só pegar uma Bíblia, abrir em cima de um estante e deixar ela, não. Tem que ser lida. Ela aberta ali, ela é um livro que não vai fazer efeito nenhum, mas quando nós a lemos, ela vai fazer o efeito para o qual ela foi destinada. Quem vive de acordo com a palavra de Deus permanece firme, mesmo diante da adversidade. Quem lê a palavra, quem medita nela, sabe que no mundo vai ter o quê? Aflições. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Mas quando essas aflições vier, ele já está preparado, porque a Bíblia já tem orientado ele sobre isso. Então ele não está preocupado. Mesmo passando aflições, mesmo passando dificuldade, mas ele está com alegria, porque ele sabe que na nossa vida sempre vamos ter problemas, sempre vamos ter dificuldade, mas ele já foi alertado através da palavra de Deus. Para concluir, e assim, em um mundo de incertezas, temos uma rocha firme onde podemos nos apoiar. A palavra do Senhor. Ela nunca muda, continua viva e poderosa e nos conduz à vida eterna. Aí uma pergunta: você tem dado ouvido à palavra de Deus? Tem vivido de acordo com os princípios imutáveis das Escrituras? Que possamos confiar plenamente na palavra do Senhor, pois ela permanece para sempre. Tá vendo? Ela permanece para sempre. E que nós possamos estar sempre confiar na palavra do Senhor, porque a palavra é dele, não é nossa. Por isso que o tema é: a palavra do Senhor permanece para sempre. E ela permanece mesmo, e tem permanecido até hoje. Mesmo com tantos ataques, mesmo com tanta incredulidade de alguns, mas ela permanece para sempre. E tudo que está escrito na Bíblia, até hoje tem se cumprido. Boa parte já cumpriu e outra boa parte vai se cumprir. Então, ela é a palavra de Deus e ela permanece para sempre. Que nós possamos estar lendo, meditando, orando pela palavra, porque ela é quem nos conduz à vida eterna através de Jesus Cristo. Amém?